Oi, pessoal! O vídeo de hoje é sobre relacionamentos abusivos. Esse é um tema muito delicado e para discutir isso comigo e com a gente, eu convidei o Ramon de Assis, nosso super parceiro, diretor de marketing do Mundo Autista, diretamente de Belo Horizonte. Tudo bem, Ramon? Tudo jóia, Sofia? Como é que estão as coisas aí em Pelotas? Eu diretamente aqui de Pelotas mesmo, né? Eu tô super bem, assim, super feliz. E eu confesso, Ramon, que eu já esperava, eu estava ansiosa há muito tempo para a gente gravar este vídeo, mas a gente acabou deixando para uma data muito especial, que é o dia Sim. 28 de agosto, né? Hoje, 28 de agosto, é uma data muito especial tanto para mim quanto para Sofia Mendonça, porque nós temos uma história em comum de relacionamento abusivo, inclusive com a mesma pessoa, não é, Sofia? Ai, nem me lembre, mas realmente é verdade. A única coisa boa que essa pessoa fez foi indiretamente me aproximar do Ramon. Exatamente, Ai, serviu para nos valeu a unir. pena. Exatamente, serviu para nos unir no final. E trazer um trabalho interessante, né, para o neurodivergente. Mas indo ao que importa, nós vamos falar hoje sobre relacionamentos abusivos. E a pessoa autista, essa relação que nós temos aí, né, entre a pessoa autista ser mais abusada ou menos do que as outras pessoas. Não é, Sofia? Na verdade, pelo que a gente estudou e pelo que a gente pesquisou, tanto de relatos, experiências, mas também de estatísticas, a gente chegou à conclusão, qualitativamente, que as pessoas autistas são meio que um alvo fácil, ou um alvo mais fácil para relacionamentos abusivos. Na verdade, quando eu era criança, eu até me lembro que alguém falou isso com a minha mãe. Ela, claro, como toda mãe, acho que morreu de medo. Depois eu percebi os relacionamentos que a minha mãe se metia e falava assim: "Nossa, eu não vou repetir essa história". Enfim, já estou aqui gravando este vídeo. E nesse sentido, as pessoas autistas acabam então sendo, por não terem muita malícia, por terem uma ingenuidade muito exacerbada em alguns casos, alguns também têm hiperempatia, que é essa manifestação muito exacerbada de uma empatia emocional, que sente mesmo, que percebe com muita intensidade a dor do outro. Muitos também têm dificuldade em dizer não, que foi até tema de um vídeo recente entre mim e o Ramon aqui no canal. Isso, nós abordamos recentemente, né? O vídeo vai ter o link aí para vocês verem, né? Na descrição, sobre a maior propensão do autista, né? A contrair ISTs, né? As infecções sexualmente transmissíveis. Lá no vídeo, só resumindo para vocês, tá? Por que que as pessoas autistas têm maior chance de contrair as STs? Pela dificuldade de dizer não, né? Então ela tá ali, por exemplo, prestes a ter uma relação sexual e o parceiro ou parceira não quer o preservativo, não quer o uso da camisinha. Então, para não perder aquela oportunidade, né, de ter uma relação sexual ou até de um possível relacionamento, não abalar o relacionamento, que é algo tão difícil para alguns autistas, na verdade, para a maioria deles, eles acabam, no caso, cedendo. E isso daí, quando você não está numa relação confiável, numa relação séria, é um pouco complicado, né? A pessoa pode estar contaminada com algum IST até sem saber, e esse IST vai acabar chegando à pessoa autista. Isso é muito sério, realmente. Eu super recomendo que vocês vejam o vídeo Exposição de Autistas a ISTs, que a gente tem aqui no canal. Mas focando especificamente nos relacionamentos abusivos, eu fico pensando quais são, os sinais, então, que uma pessoa deve se atentar de que está num relacionamento abusivo. Eu penso que um deles muito, para mim pelo menos é muito claro, é que a pessoa se torna a sua bússola moral. Ela te isola, assim, de qualquer contato com amigos que podem te orientar, com família, principalmente, isola da mãe, se for muito próxima, como no caso de muitos autistas é. E, além disso, ela parece que o código de ética do mundo que você tem que seguir é o código de ética dessa pessoa. Então você tem que chegar a ela com as suas percepções e ela pode decidir o que é certo, o errado, o que é violência, o que não é. Você concorda, Ramon? Concordo. O que que acontece? No relacionamento abusivo,
Uma das principais formas da pessoa abusiva atuar é minguar os seus contatos sociais. Esses contatos sociais, eles podem ser tanto com amigos, quanto com familiares, ok? Até mesmo se você possui amizade com ex-namorado, ex-namorada, ou ex-marido, ou ex-mulher, né? Essa pessoa vai tentar minguar também. Por que isso? Entendeu? Por que que a pessoa quer minguar toda e qualquer forma de contato que você tenha, com o seu meio? Para ter maior controle. O abusador, ele só consegue ter sucesso, progredir, quando ele consegue controlar, a sua vida, consegue controlar, assim, nuances que vão desde o financeiro, suas amizades, o que você compra, o que você gosta de fazer, as atividades sociais. Então, desde essas atividades até, o mais corriqueiro do dia a dia, até às vezes o que você come, o abusador ele quer controlar. Exatamente. É muito nossa, a gente sabe bem disso. Sim. Mas também tem um ponto que, assim, eu pelo menos, tenho uma tendência a me aproximar de homens mais velhos, com personalidades fortes, mas o abusador, ele muitas vezes, ele pode ter essa personalidade atraente no relacionamento, que se mantém, não é só para conquista, não é como se esse processo de flerte tivesse durante todo o processo de relacionamento, mas ele se coloca como frágil em muitos momentos. E isso para uma mulher autista, não sei se para homem, para amor vai pode nos responder, é um prato cheio, porque a gente tem essa tendência a uma maior empatia, como as mulheres em geral têm maior do que o homem mesmo, cientificamente, mas a gente acaba querendo aquela função da mulher de cuidar, a gente acaba querendo cuidar dessa fragilidade da pessoa, tem muito medo de desagradá-la, de ser mais um fator que vai fazê-la sofrer. E na realidade isso acaba soando como uma chantagem emocional. Exatamente. O que que acontece? Para mulher ainda, né, historicamente, até porque a gente está numa sociedade machista, né, onde é apoiado, a misoginia de qualquer forma, a mulher naturalmente é a vítima mais costumaz de um Uhum, relacionamento, abusivo, até mesmo por ser a parte mais frágil da relação. A gente tem que colocar também que, por conta de ser neurodivergente, por conta de pensar diferente, não ter certas defesas que algumas pessoas possuem, a pessoa autista também, ela é a parte frágil da relação, ela acaba sendo também, entendeu? Ok, pode haver relação entre 2 neurodivergentes, né, entre 2 pessoas autistas, aí tudo bem, é algo balanceado, mas na maioria das vezes não é. Nós temos, vivendo em sociedade, junto com a gente, diversos autistas, né, de nível 1, que a gente, não consegue no dia a dia detectar facilmente que aquela pessoa é autista, mas mesmo assim ela possui uma forma diferente de pensar, de concatenar as ideias, de se relacionar, e ela acaba sendo uma vítima um pouco mais fácil a esses abusadores. Até, Sofia, eu peço licença, eu listei algumas características, né, a gente está falando agora, uhum, do que os abusadores comumente mais fazem para poder ter o controle da vítima, né. A gente falou agora sobre isolamento, né, é uma sim. característica Com proeminente, ele quer no caso que você não tenha contato, porque aí você não fala, né, com os Você seus não expõe o que as pessoas vão julgar como algo errado que aquela pessoa está fazendo, e a família fica impedida, então, de te proteger. Muitas vezes você vai defender o abusador, fala assim: "Não, mas ele tem isso, mas ele tem um outro lado bom", ou então: "Ah, não é bem assim", e na realidade a gente muitas vezes acaba se enganando ou sendo enganado nesse processo. exatamente. Isso aconteceu inclusive tanto com você, né, Sofia, quanto comigo, naquele relacionamento que nós tivemos com a mesma pessoa, né. Quando nós fomos ver, a Sim. gente não estava se comunicando com alguns familiares, um pouco mais afastados, né. Eh, o relacionamento com as nossas próprias mães, no caso, estava sendo Sim. maculado por essa pessoa e É. também, os amigos. Oi? Não, Ramon, desculpa, mas é que chegou você falando isso, chegou num ponto que, a minha família mas no o núcleo familiar mais próximo, eu deixei de ir a eventos, deixei de ir a festas por causa disso. A minha mãe, que é o meu porto seguro sempre, eu passei a ter uma antipatia da minha mãe, porque essa pessoa fomentava algumas intrigas. E ao mesmo tempo, eh, eu eu passei a evitar o convívio de amigos e a contar coisas que depois que eu contei, que eu falei: "Nossa", quando eu terminei, um amigo chegou e falou assim
Nossa, eu achei que você ia estar triste por causa do término, mas que livramento, hein. E eu não tinha nem noção que aquilo configurava um abuso. Exatamente. A gente vai chegar lá, mas a gente não tem ideia, enquanto a gente está preso ali, né, uma certa prisão psicoemocional, né, Sofia, que a gente está Uhum. num relacionamento abusivo, né. Mas aqui, voltando nas características, então depois do isolamento começa o quê? O monitoramento. Então ele te isolou, ele ou ela, tá, porque a mulher também pode ser abusiva na relação, tá, gente. Nem sempre é o homem, tá bom. Então vamos lá, ele ou ela, no caso, te isolou no relacionamento, aí começa a segunda fase, que é o monitoramento. O celular, seus e-mails, com quem que você está conversando, o que que você está fazendo, se você está na rua, o que que você foi fazer na rua e por que que está demorando tanto. Então toda essa parte aí é monitorada pela pessoa abusiva, afinal, ela não quer que você exponha aquilo que está acontecendo com o outro, porque senão pode trazer problemas, né, para aquele controle, dificultar o abuso, entendeu? Uma outra coisa também que acontece, que junto disso daí e tal, não é nem novidade, um ciúme excessivo e até obsessivo, né, começa um ciúme muito grande, que na verdade nem é bem um ciúme, né, é mais uma ferramenta de controle. É aquela coisa: "Eu sou assim porque eu gosto de você". Não, ele não gosta de você, ele quer controlar você. Isso é muito Você vira diferente. uma porta. Exatamente. Infelizmente é isso. Mais uma, controle financeiro. Eu abordei há pouco tempo, principalmente em relacionamentos onde a mulher geralmente, em alguns relacionamentos ela é a dona de casa, né, então tem aquilo do controle financeiro. Se eu não te se você se eu sou a única fonte de renda da casa, e eu não te dou dinheiro para você sair, fica muito ou comprar o que você quer, fica muito mais fácil a forma de controle. "Ah, eu quero comprar essa calça aqui". "Ah, não, não vou te dar dinheiro para você comprar essa calça, porque todo mundo vai ficar reparando na sua bunda, no seu bumbum", entendeu? E às vezes a calça nem é tão assim, mas a pessoa se sente incomodada e ela quer controlar até o que você veste de que forma. Já que Não, e você não chega a um pode ponto já que você não pode comprar, eu não vou te dar o dinheiro e você não vai ter aquilo que eu não quero que você queira para você, você tenha com você. Sofia? e tem um outro lado também desse controle tem um outro lado também desse controle financeiro que quando, por exemplo, além de você se tornar dependente da pessoa, que é o que o Ramon está colocando, chega um ponto que você se rebela por algum motivo, você quer alguma coisa que não tem nada a ver com isso, e a pessoa fala: "Mas eu te ajudei nisso", ou então: "Eu te arranjei um emprego", a gente vê muitos casos assim. Exatamente. E por Ela usa último isso pra manipular também, pra te controlar, ter você na mão dela, andando pianinho, assim. e pois é, a gente tá chegando nisso, nessa parte mais importante aqui agora, que é sobre a manipulação, né. Uma outra forma que a pessoa tem, né, que ela usa muito, muito para isso, é o quê? Sobre o controle. É a manipulação, a chantagem emocional, a Uhum. culpa, que é o quê? Ela nunca é culpada de nada, você é culpado de tudo, entendeu? Tudo que acontece na relação, algum problema e tal, por ela estar se sentindo triste, por ela estar se sentindo feliz, por ela estar se sentindo, mal com alguma coisa, a culpa é sua, nunca é culpa dela. Ou então, o seguinte, quando é uma coisa boa que aconteceu, "Ah, você conseguiu isso por mim, eu te ajudei com isso, eu fiz isso por você". Aí nessa questão aí, que ela é a pessoa culpada, ela é culpada só pelo bom, pelas coisas ruins não. É todo mérito seu o que aconteceu de ruim. O que aconteceu de bom é mérito dela. Lembra disso, né, Sofia? Nossa, isso é muito forte, assim, Uhum. porque ela realmente se torna referência para tudo, e uma referência parcial, porque é um ser humano, né, e ela sempre vai entrar em contradição até, as histórias podem até entrar em contradição. E pensando nessas contradições que às vezes aparecem na história, a gente lembra muito de pessoas que, por exemplo, são psicopatas ou então, narcisista, sociopata, e a gente sempre fica pensando, um relacionamento abusivo, então, ele precisa ser necessariamente com uma pessoa psicopata ou sociopata com um transtorno de personalidade antissocial?
Não, geralmente, até pelas minhas pesquisas, Sofia, nem sempre o abusador ele é sociopata ou psicopata. Pode ser uma pessoa que tem algum outro transtorno, né? Ou narcisismo, bipolaridade, dentre vários outros transtornos, no caso, na maioria das vezes o narcisismo, né? Uhum, Que fazem a pessoa, no caso, ser abusadora. Inclusive, todos eles têm uma coisa em comum, tá? É um termo novo que ele começou a ser usado há pouco tempo, que eu acho interessante a gente focar um pouquinho e falar sobre ele agora, Sofia, que o pessoal não conhece esse termo, uhum. ele não é muito empregado aqui no Brasil, mas ele é a principal ferramenta do abusador, gaslighting. Nossa, é a principal. É. Eu diria que é o aspecto mais marcante, o mais doloroso e o mais que te confunde, assim, o aspecto que mais te confunde num Eu relacionamento vou frisar a abusivo. palavra que você acabou de usar, doloroso, Uhum, concorda? Então vamos lá. Gente, eu vou primeiro eu vou explicar, uhum, sucintamente, de forma científica, qual que é a definição de gaslighting, e depois eu vou falar o que que o da gaslighting faz com as pessoas, tá? Que é o gaslight? Ela é uma forma de abuso psicológico, né, que o abusador manipula a realidade da vítima. A sua realidade não existe mais, é a realidade que ele quer pra você. Ele faz você duvidar da sua sanidade, se você tá bem, entendeu? Se você tá certo ou tá errado. Você começa a duvidar, do seu julgamento de certo ou errado. uhum. Só o Da julgamento sua dele pode ser o capacidade correto. mesmo. Da sua capacidade, exatamente. As suas percepções e memórias. "Ah, mas eu havia dito isso pra você". Não, você não disse. Não foi isso que você falou pra mim. Só que você falou. Só que você já tá tão ali envolvida nesse gaslight, tão envolvido nesse gaslighting, que você não sabe mais se você falou aquilo, se Você você começa a fez aquilo questionar, ou se não. questionar. Você começa a pensar que você perdeu o controle de si próprio, ou de si própria. Uhum, Entendeu? uhum. Então, o gaslighting vai te levando nisso daí. Algumas características que a gente pode citar aqui do gaslighting, para você entender. A negação e distorção da realidade. Então, acontece, o abusador, ele vai negar os fatos que ocorreram com você, e vai manipular isso daí falando que não, que ocorreu de outra forma. É como Uhum. até uma brincadeira, tá, se me permitem aqui. Todo mundo aqui deve ter visto, né, eu creio que a maioria, Harry Potter. Não tinha aquele feitiço lá, Sofia, de alteração da memória? Que alterava a Sim. memória da pessoa e tal, até o Slughorn, né, o professor Slughorn, alterou a Uhum. memória dele sobre o Tom, né, uma vez e tal. É como se o abusador tivesse o poder com as palavras de alterar as suas memórias. Então você sabe que você fez aquilo, mas você não vai acreditar na sua versão, você vai acreditar na versão dele, entendeu? Isso daí é um problema, distorção da realidade, das memórias, etcétera. Eh, a invalidação dos sentimentos, o que que acontece? Ele vai, minimizar, né, e vai invalidar os seus sentimentos, entendeu? Dizendo que você tá exagerando, que aquilo é drama, que você tá sendo mimado, e por aí vai, Uhum. entendeu? Se E você faz parte de um grupo de vulnerabilidade, que seja autismo ou seja outra coisa, ele vai falar, por exemplo: "Você é rica", entre aspas, não precisa ser rica, e não sabe o que uma pessoa de verdade sofre com isso. e ainda detalhe, né, se você falar isso também, né, Sofia, você ele vai te fazer sentir É, culpado, né, de estar sentindo aquilo, entendeu? por ter as coisas boas na sua vida e sofrer mesmo assim, ele vai fazer com que você se sinta uma eterna ingrata Uhum. ou ingrato. Isso. Aí o que que acontece? Aí ele começa a questionar a sua sanidade. Lembra quando eu falei de manipular a memória, manipular a sua realidade? Então, tipo assim, como você está questionando muito ele, começa a falar assim: "Você está com problemas, você precisa de um psicólogo, um psiquiatra". Começa a falar isso para os seus parentes mais próximos, para os seus amigos. "Olha, fulano está com alguma depressão, alguma coisa e tal", para tentar descredibilizar você um pouco, tirar um pouco ali da da sua força e tal, e não tirar o seu crédito, né. Esse negócio de tirar crédito é muito importante para o abusador, ok? Então ele vai tentar Sim, fazer isso. Só que a pessoa realmente precisa de a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, de um psiquiatra, de um psicólogo, de um psicanalista. Mas não é porque ela tá ficando doida, tá ficando insana não, é porque ela está num relacionamento abusivo, entendeu? é verdade, perfeito. Isso, fala que você tá ficando paranoica também. Perfeito. E Uhum. aí, né, volta de novo, isso fica dentro do gaslighting ainda, que é o isolamento e controle que a gente falou, isso faz parte, o gaslighting, gente, é quase como se fosse o isolamento, né, desculpa, o próprio abuso, né. Projeção e culpa.
aí vem lá, mais uma coisa que o abusador faz. Ele projeta os próprios comportamentos negativos dele na vítima. O que que é? Aquilo que Uhum. ele é, aquilo que ele faz com você, que ele está fazendo no relacionamento abusivo, ele fala que é você que está fazendo com ele. Só que você não está fazendo isso. Então isso entra lá na manipulação da realidade, manipulação de memórias, na descredibilização que você entra, aí por fim ele vai e fala: "Não, não estou fazendo nada disso. É você quem está fazendo, não sou eu. Só que é ele que está fazendo". Há uma inversão Perfeito. aí, aonde ele começa a espelhar os comportamentos negativos dele em você. É, e assim, todo relacionamento abusivo, eu creio, ele tem uma raiz que é muito psicológica. O controle se dá muito por ferramentas psicológicas. A gente sabe que outras coisas externas ao psicológico acabam entrando nesse mundo de afetos, que são, por exemplo, a o controle financeiro, né, que a gente já falou, mas tem um ponto que não é um critério para ser num relacionamento abusivo, mas que acontece, infelizmente, em muitos casos, principalmente na relação homem-mulher, que é o abuso físico, que a pessoa chega até que por esse controle, esconder que está apanhando, o que quer que seja, fisicamente, de uma violência física e ter que isso chega até nas roupas, assim, da pessoa. Usa uma gola assim, sabe, algumas coisas que realmente Camisa de manga comprida, né. é pra não evidenciar que o abusador é de fato um abusador, porque como ela tem toda essa culpa e essa pena dele, ela acaba se esquecendo dela nessa relação, que é uma relação afinal, não é Uhum. uma pessoa só deveria ter o controle de tudo. É quando isso daí é quando a violência psicológica do abuso, gente, né, que deixa de ser o gaslight, né, que eu esqueci até de falar balão de gás, a tradução dele Hum. literal do português, eh, então deixa de ser aquele abuso psicológico pra passar a ser o abuso físico, a violência doméstica. Só que essa violência doméstica aí, ela é mais difícil de se esconder, porque ela deixa marcas, né, deixa roxos. Então igual a Sofia falou, e vai principalmente as mulheres sofrem mais, né, com essa violência doméstica, né, Sofia? E aí, Sim, muito o comum. abusador vai Mais a gente fazer com que imagina. você esconda. É mais comum do que a gente pensa, infelizmente. Uhum, exatamente. Uma outra coisa também, que eu acho que é interessante a gente falar, Sofia, como Uhum, que a pessoa entra num relacionamento abusivo? O que que são, no caso, as como é que a gente pode dizer? As características, né, das pessoas que uhum, acabam entrando num relacionamento abusivo. Então, gente, o que que acontece? Eu falei que o autista é mais fácil o autista entrar num relacionamento abusivo do que as demais pessoas. Por quê? Ele já tem uma dificuldade de sociabilização, né, já tem uma dificuldade de expor o que que tá sentindo, né, de falar dos seus próprios sentimentos, né. A gente tem até o caso dos autistas não verbais, né, inclusive. sim. Mas vamos pegar os autistas que falam, também os autistas Uhum, falantes, né, que verbalizam. Então já tem essas certas dificuldades, e aí o que que acontece? Vem uma pessoa se aproveitando disso, entendeu? "Olha, eu sou uma companhia fácil, ele vai querer me ter com ele, né, ou com ela, e aí eu posso me aproximar mais", e ali a pessoa começa a tomar conta, literalmente, né, de tudo da vida do autista. O autista passa a não ter mais vida própria, passa a ter a vida que o abusador quer que ele tenha. esse controle, esse desejo por controle e posse é muito comum nos abusadores, até por causa de alguns transtornos de personalidade que a gente comentou mais cedo nesse vídeo. Então, por exemplo, a gente tem uma noção que a pessoa que é psicopata, por exemplo, ela só vai ser uma pessoa, eh um assassino ou algo extremo nesse sentido. Mas existem psicopatas no nosso dia a dia, que vão manifestar essa psicopatia em diferentes graus, e também varia conforme o ambiente. Uhum, Então, psicopatas, eles têm uma teoria ao contrário do autista, na verdade, eles têm uma teoria da mente, uma percepção do outro muito boa, eles só não se importam com isso. Então, eles acabam usando essa características muitas vezes para o mal, que é perceber o que o outro quer e tomando a atitude que o outro desejaria, e acabam sendo pessoas muito sedutoras por isso, porque elas são exatamente o que a gente quer e com essa personalidade forte que alguns transtornos, como o borderline, até o próprio autismo desejam. exatamente. E o que que acontece? Essas pessoas costumam também ser muito sedutoras, tá?
de diversas Hum, formas para te conectar com elas. Essa sedução do abusador se dá ou de forma financeira, tá, quando, por exemplo, quando a mulher não trabalha, mas esquece essa parte aí que é o mais comum hoje. Vamos partir para outras formas. Essa sedução ela pode ser sexual, entendeu? uhum, Aquela forma de te acariciar, de transar com você, na verdade, dessa pessoa abusadora, ela faz o que você quer, ela faz o que você gosta, e é uma das formas de te prender. "Olha, isso você não vai ter mais com o outro, só comigo". Então é uma forma também de te prender. Pode ser também até a coisa, por exemplo, aqui em casa só eu sei fazer isso, só eu sei fazer comida desse jeito, eh só eu consigo ajudar você no seu trabalho, entendeu? Só eu consigo fazer isso ou uhum. aquilo para você no seu trabalho, principalmente, quando a pessoa tem algumas, como é que a gente pode dizer? Algumas habilidades, né, que você não tem, então, tipo assim, sem Que mim. que você realmente não vai ter por limitações na própria autonomia do dia a dia mesmo. Exatamente, não por, ou então por você não ter estudado aquilo, mas aí, por Sim. exemplo, com quem você vai conseguir ter acesso a isso tão facilmente que não seja por meio de mim? Entendeu? Então tenta Uhum. criar um pouco essa situação de dependência, e te deixa mais ainda envolvido naquela situação de abuso. Você depende de mim, eu posso abusar de você, entendeu? Eh, Agora uma outra coisa que é interessante também, nós estamos chegando aqui num ponto onde você já sabe o que que você está passando, já sabe dessas situações, no caso, que você está num relacionamento abusivo. Aliás, já sabe das características do relacionamento abusivo. Como que você identifica que você está em um relacionamento abusivo? Sofia? Nossa, realmente, Hum. você primeiro tem que fazer o movimento de se perguntar: "Eu estou feliz ou eu estou enganando a quem? Eu busco ser feliz, eu quero transmitir essa felicidade para os outros, mas será que eu internamente estou, de verdade feliz?" É uma Realmente primeira feliz? pergunta. Deixa eu te fazer uma pergunta, Sofia. Naquela época, algum amigo, parente, alguém chegou pra você e falou: "Tem algo de errado?" Sim. Pessoas tentaram te dar sinais? Eu Então, diria que não foi só uma ou 2 não, foram a as poucas pessoas que sabiam, até por isso eu comecei a esconder, porque a pessoa fala: "Não, isso é muito íntimo, você não pode revelar para os outros, você é autista e você não tem noção que você está revelando coisas que não deveriam ser comentadas". Mas quando alguma coisa, mesmo que não fosse porque eu contei, porque a pessoa observava mesmo, isso era revertido como aquela pessoa está fazendo alguma coisa de ruim, porque ela não quer a nossa relação. Exemplo, eu ouvi que a minha mãe e a minha avó tinham inveja de mim, porque elas eram sozinhas e eu não era. entendi. Então isso daí foi uma forma aí de criar uma certa tensão entre você e familiares para te afastar. No meu caso, Sim. na época que eu passei por esse relacionamento abusivo, vários amigos, até alguns parentes e tal, vinham e falavam: "Tem algo de errado aí?" Falavam mais concretamente, né, o que que era, só que a gente não vai expor isso aqui. "Isso tá errado, isso não é Hum. legal", entendeu? E aí o que que acontece? Com o tempo, essas pessoas elas foram sendo, pelo abusador, né, ele te manipula para você, no caso, perder o contato com elas e afastar essas pessoas, até mesmo te induz a brigar com uma pessoa ou outra, né, do seu círculo social, né, para você poder não ser mais avisado, alertado de que ali há uma coisa errada. Sendo que a gente precisa, quando a gente está nesse relacionamento, justamente de uma pessoa de confiança que seja um tanto quanto isenta daquela situação, um pouco neutra em relação à relação em si, que olhe de fora para dizer: "Não, realmente isso aqui não é comum, não é normal, não é correto você estar passando por isso". Uhum, Então, o que nesses casos eu, por exemplo, recomendaria para as pessoas seriam que já foram afastadas de tudo, e no caso do au de todas as pessoas confiáveis da vida dela, e no caso do autista ainda tem um agravante de ele ter essa dificuldade de relacionamento e não saber também quem são as pessoas realmente de confiança. Eu sofri muito, muito por isso, por julgar que uma pessoa era confiável e ela não era. Que, os grupos, né, no Facebook, por exemplo, a gente tem grupos online que as pessoas discutem isso e que são muito rigorosos em relação ao anonimato, ao sigilo daquilo. exatamente. Uma outra forma também de você poder identificar que você está num relacionamento abusivo. Você já está notando, igual eu falei agora há pouco, que você está ficando sozinho, sem amigos, você não faz mais as suas atividades favoritas.
faz as coisas que são propostas, por ele ou por ela, entendeu? Nossa, Não é? só um parênteses, eu não Uhum, consigo uma pessoa uma vez uma olha isso, era uma manicure, assim, não era uma pessoa próxima, era uma pessoa que fazia minha unha, assim, eu tinha uma relação uhum. só disso. Ela falou assim: "Sofia, você não tem nada a ver com esse cara. Você sempre gostou de filmes da Disney, de comédia romântica, agora você só tá assistindo filme, sei lá, Eternos, coisa da Marvel, filme de super-herói". Pois Eu é. nunca gostei, Quando mas já você conheci co todos os Homem-Aranha, tudo por causa disso. exatamente, quando você começa a fazer só o que o outro quer, também já é um Uhum. forte indício, não é legal, entendeu? E aí é um questionamento que a gente faz, você que tá achando agora, né, que é autista, ou mesmo quem não é autista que tá vendo o nosso canal, após o seu relacionamento, você acha que você tem um relacionamento abusivo neste momento, você ficou mais próximo ou mais distante das pessoas que são importantes para você? Faz essa avaliação. Se você ficou mais distante, pode ter um problema aí, ok? Então vamos lá então. Mais um questionamento, Sofia, que a gente tem que pedir para a pessoa fazer. Avaliar se ela tem medo de perder aquilo que o abusador faz por ela. Lembra que eu falei há pouco tempo atrás, né, que o abusador pode fazer algo ou para o seu contribuir de alguma forma para o seu trabalho, um carinho especial, uma forma especial na hora do sexo, algo assim, uma comidinha especial, algo que só ela sabe fazer em casa e por aí vai. Então, se você tem medo de perder isso, você se sente dependente desse tipo de coisa, também já é mais um sinal de alerta. Você pode estar nesse relacionamento abusivo, perfeito? E, Sofia, a gente pode entrar agora sobre como se livrar, né, de um relacionamento abusivo. Como que a pessoa vai poder se recuperar disso daí, após ela identificar. Nossa, é bem complicado isso, porque você já tá fragilizada por causa desse relacionamento. Mas pra e pegar esse resto que sobrou de você e transformar numa coisa que vai te levar para frente e não para o abismo, eu acho que primeira coisa você precisa de uma pessoa de confiança. Um amigo muito confiável, mas provavelmente você não vai ter porque o abusador cortou, então eu diria, procure terapia. Isso. Quando você começar a tentar sair fora do relacionamento abusivo, não é, quando você falar que tem algo de errado com a pessoa, primeiro é o seguinte, você está apaixonado ou apaixonada. Você dificilmente vai conseguir fazer, né, um crash, quebrar esse relacionamento Uhum. instantaneamente. Então você ainda vai cair, né, na tentação de tentar recuperar o relacionamento e vai dar indícios para essa pessoa de que você está descobrindo. O que que essa pessoa vai fazer? Primariamente, o comportamento típico, padrão do abusador. Ele vai falar que vai mudar. "Ah, eu vou mudar, não vai ser mais assim", ponto. É mudar Vai 1% para você achar que pra te dar esperança. Ele vai falar: "Vou procurar uma terapia", vai procurar, pode até começar a fazer uma terapia ou algo assim, entendeu? Com um psicólogo, um psiquiatra, um psicanalista, só que ele vai abandonar tão rápido quanto entrou, tão rápido vai abandonar essa terapia. E vai tentar, de outras formas, você falar: "Olha, que é incompreendido, que você que não compreende ele, você está sendo muito dura ou duro com ele", então ele vai tentar vender aquela forma de frágil e que você está pesando a mão contra ele. É o que vai acontecer. É. E tem uma coisa que eu aprendi até antes mesmo de eu passar por isso, e que eu não apliquei, mas eu deveria, que foi algo que eu aprendi quando a minha avó aposentou como procuradora, mas ela atuou como advogada. Ela falava assim, quando ela defendia mulheres nessa situação: não, se você acontecer alguma coisa, você nem acha que está num relacionamento abusivo ou nem sabe disso ainda, mas se acontecer uma coisa que é estranha, você comunique a outras pessoas, porque depois vai ficar mais difícil, infelizmente, juridicamente até, para ser crível essa versão para outras pessoas. Então, não é que você vai não se permitir cair tanto, mesmo que você, assim, esteja envolvido no relacionamento, você deixe que isso não seja algo só entre você e o abusador, que acaba sendo no fim só sobre o abusador. Exatamente. Continuando, né, Sofia falou sobre a gente procurar os amigos, né, e familiares mais próximos, às vezes não vai ser tão fácil, então você procure, no caso, seus amigos mais antigos, os que você não faz tanto contato, mas que te conheçam,
que sabem quem você é, que confiam em você de alguma forma, né, ou então outros parentes, por exemplo, um primo ou prima do interior que você vê 1 ou 2 vezes ao ano, entendeu, por exemplo, Uhum, algum irmão que more longe, até às vezes, um ex-namorado, um ex-marido, uhum, alguém que conheça você, que saiba quem você é, entendeu, que fale: "Olha, não, essa pessoa que está fazendo você acreditar não é você", e vai te fazer, no caso, começar a cair, né, já que você está vivendo fora da sua realidade, cair na sua realidade, ok? E aí vem aquela coisa, Sofia, sozinho, sem terapia, a pessoa consegue viver, fora do relacionamento abusivo, consegue sair do relacionamento abusivo? é muito difícil. Eu diria que não, a gente precisa buscar esse suporte. Eu digo até mais, porque quando a gente está num relacionamento abusivo, a gente muitas vezes pensa assim: "Ah, eu queria tanto sair, mas eu não dou conta, porque coitado, ele tem tanto esse problema, essa dificuldade, que eu tenho que ajudar ele a se transformar, a mudar, a ser uma referência para essa pessoa nesse sentido de que ela não deve fazer", enfim, a gente sempre se coloca como salvador ou salvadora da pátria nesse ponto. Mas aí, Ramon, eu te faço a pergunta: dá para salvar um relacionamento assim? Não. A resposta é bem curta e grossa, não. Gente, o que que acontece? Infelizmente, a pessoa que está com você, que está abusando de você, ela tem aquilo, né, ela tem, algum outro problema, psicoemocional que ela precisa de tratar, tá, e isso não vai ser da noite para o dia. Às vezes, talvez ela nunca consiga ficar livre disso, dependendo, por exemplo, vamos supor que ela tem uma psicopatia ou uma sociopatia. Não é algo Uhum. tratável, não é algo que ela vai, acabar com isso, entendeu? Então, não tem como você, no caso, ajudar. Você só ajuda quem quer ser ajudado ou, melhor ainda, quem pode ser ajudado. Então essa pessoa não pode ser ajudada, então não tem como você reciclar, rever as coisas e continuar, naquele relacionamento, não tem como fazer isso, entendeu? Quando É uma você receita realmente de fracasso, detectou. Oi? infelizmente. Sim. Infelizmente acaba sendo uma receita de fracasso, porque a tendência é que só piore e muito. E nisso daí você vai mais cada vez se perdendo mais de você. Você vai ficando Exato. desconectada E de tendo você mais mesma, da sua possibilidade realidade. até de ajudar qualquer pessoa, até você mesmo. Uhum. Você não sabe mais quem você é. Gente, quando você tá É, num relacionamento abusivo, você nossa, passou pelo perfeito. gaslighting, você sai destruída. Você não acredita mais em você, você não acredita Uhum. mais nas coisas que as pessoas falam sobre você e sobre o seu relacionamento, entendeu? Você não sabe mais quem é você, do que você é capaz, o que você consegue fazer. Entendeu? Você sai totalmente, descaracterizada de quem você era antes. Você ficou ali tempos, né, podem ser meses, podem ser anos, sofrendo um relacionamento abusivo, e aquilo ali vai só destruindo quem era você antes. Então por isso é necessário, com a terapia, você se reencontrar, você se reconstruir, você se reconectar com quem você era antes, e ainda com a possibilidade de melhorar ainda, né. Ser uma pessoa melhor do que aquela que você foi no passado, entendeu? Então é uma oportunidade para isso também, não só de você resgatar quem você era, mas melhorar quem você era antes. Porque aquele período ali que você esteve vivendo sobre abuso, não era você. Você estava vivendo a realidade, os ditames de uma outra pessoa. Pois é, e isso acaba até se repercutindo em mais tempo, às vezes, do que você teve de relacionamento. Porque eu fiquei, depois de um período morando com essa pessoa e de um relacionamento, portanto, muito próximo, eu demorei 2 anos para me recuperar. E foram 2 anos muito dolorosos, muito difíceis, de um sofrimento indizível, eu diria. Mas Então a gente, depois você, né, com todo o suporte psicológico, psiquiátrico, eu aumentei minha medicação na época e muito, mas assim, depois disso tudo eu consegui. Hoje eu digo que eu tô fortalecida, que eu transformei o veneno em remédio, que, né, eu falo que é a síntese da religião que eu pratico, o budismo. Só que e o Ramon foi um presente até que veio nessa transformação, foi um grande benefício na minha vida, porque a gente se uniu para fazer um trabalho que que faça com que outras pessoas não sofram como a gente sofreu dessa forma. Assim, sim, que sim. ajude a estimular que as pessoas reflitam, né, sobre essas vivências. É, o intuito desse vídeo, gente, é para você que está vivendo no relacionamento abusivo,
conseguir identificar, é a parte mais difícil, entendeu? Uhum. Saiu daqui com dúvidas, vai lá, coloca comentário, outras pessoas vão responder lá no nosso vídeo, comenta lá no Instagram também, eh, Já viveu algo assim que para pode poder trazer pra gente, a participar. gente pode Exa Exatamente. isso. Pesquisem também na internet, hoje vocês têm aí essas, inteligências artificiais generativas e elas respondem as coisas com pesquisa, pesquisa em artigos Uhum. científicos também é muito importante, Uhum. tá. E se você, no caso, está se sentindo nas últimas, né, não tem com quem, conversar, chegou a um ponto de que o relacionamento está tão insustentável, que você não se sente você mesmo, então que você descobriu daquele baque, estou num relacionamento abusivo, como vou sair, não consegue sair, tem o CVV que você pode ligar, o Centro de Valorização Uhum. da Vida, tá bom? Os postos de saúde em todas as cidades do Brasil possuem, tá, pelo menos um posto da sua região, talvez não todos, um psicólogo que você consegue marcar atendimento, ok? Existem diversas associações ou ONGs, principalmente de socorro à mulher, além de ONGs, né, e associações de socorro autista, que podem te socorrer nesse caso, ok? Você que é autista, você tá pensando que isso é meramente uma condição médica, que você não precisa de apoio, ou que alguma associação não vai ouvir isso, porque é um problema de relacionamento. Não, não é. Você tá com esse problema porque você é autista, então não duvide de Sim, você. E, exatamente. Sofia, uma das coisas que você vai sentir também, que você vai ter que recuperar, as perdas provocadas pelo relacionamento abusivo. Sofia pode falar muito mais do que eu, não é, Sofia? Ai, nossa, acho que você também tem muita vivência nisso, mas a minha foi mais radical no sentido eu tô em Pelotas por causa disso, gente, eu tive que sair fugida praticamente de Belo Horizonte, por causa de um relacionamento abusivo e por causa da misoginia social de pessoas, que mesmo se dizendo muitas vezes especialistas em inclusão, em diversidade, em vulnerabilidades e em acessibilidade comunicacional, afetiva, que seja, essas pessoas ainda assim julgaram e me colocaram como a errada da história. Foram na Isso, versão da outra pessoa que me desqualificava totalmente com informações até inverídicas. isso. Esse trabalho de desacreditar, né, desacreditação, de descrédito que a pessoa abusiva faz, ele tenta envolver, né, as pessoas que estão próximas àquela pessoa, para aquela pessoa ser isolada. Mas infelizmente, às vezes essas pessoas que estão próximas de você, que está sendo abusado, são pessoas do seu trabalho, você pode chegar a perder o Uhum. emprego, a sair de um projeto, entendeu? Se você faz um Sim. trabalho científico, você pode ser desconectado daquele projeto que É, você está envolvido. inclusive, no que eu fazia, que era um projeto científico e de trabalho, né, a gente fazia parte de um grupo científico nesse sentido. Ele continuou, ele conseguiu tudo que queria comigo e eu perdi tudo que eu tinha, mas muita coisa mesmo, assim, concreta, empírica mesmo. Uhum, Mas, e uma das coisas que me doeu muito é porque eu autista, com o senso de justiça autístico, né, que eu tenho, eu pensava: "Se é contra a lei fazerem isso, por que as pessoas fazem?" Mas elas fazem, elas não estão muitas vezes nem aí pra legalidade. Eu não quis perder, assim, me desgastar para processar, porque eu não tinha força para isso na época. Deveria ter feito isso, mas não tinha força. exatamente. Gente, você tem que pensar numa coisa também, né, quando você está perdendo tanto, você está somando e tal, uma luzinha vermelha lá no fundo vai acender para você. Só que você, no caso, vai estar tão fraco, tão fragilizado, que você não vai conseguir enxergar essas coisas acontecendo. Então não deixe de pedir ajuda, tente vencer um pouco do orgulho. Às vezes a gente é muito orgulhoso de pedir ajuda, de comentar aquilo e tal, e não, infelizmente não é para essa pessoa que está vivendo com você, que você pensa que é o seu par, que você deve pedir ajuda não, porque ela não vai te ajudar, ela vai te deixar pior, entendeu? É, Então não é o caso. na época eu lembro que a minha psicóloga até falou assim: "Nunca peça ajuda pra pessoa que te" nunca peça, consolo pra pessoa que te causou a mágoa em você. É bem sobre isso. É bem sobre isso. E são muitas mágoas, às vezes você vai ter mágoas depois, porque você vai entender Hum, depois algumas hum. situações que você viveu que eram de abuso, e só mais tarde, fora do relacionamento abusivo, é que você vai perceber que aquilo era ruim pra você.
entendeu? Isso é uma coisa que tanto Sofia quanto eu percebemos, assim, depois, né, através da terapia, e ajudou muito no nosso processo de recuperação, entender aquilo que a gente não precisava ter passado. As perdas que a Sofia teve, as perdas que eu tive, eh, são coisas que acontecem, com a gente, aconteceram com a gente, acontecem com todo mundo que já passou. Nós conversamos com várias outras pessoas já, que passaram por relacionamentos abusivos, todas tiveram algum tipo de perda. E essa é uma das principais características, não é um relacionamento que vai agregar para você, tanto quanto as perdas. Pode até agregar alguma coisa, claro. Você pode conseguir algo, uma ou outra coisa no relacionamento, mesmo que ele seja abusivo, alguma coisa boa ou outra vai acontecer. Mas na hora que você vai colocar na balança entre as coisas que você perdeu e as coisas ruins que aconteceram com você e as coisas boas, o lado pior da balança das coisas que você perdeu e das coisas ruins é o que mais vai pesar. É, Infelizmente é. exatamente. Nós falamos que não é possível salvar um relacionamento abusivo, que a pessoa vai sempre continuar sendo abusadora. Agora, Sofia, sobre se perdoar, a pessoa que está sendo abusada, qual que é o seu recado para essa pessoa, Sofia? A pessoa se perdoar, se libertar. Você que passou por isso, mais recentemente do que eu. Pois é, a gente muitas vezes fica com uma profusão de sentimentos, que vão da dúvida à vergonha, ao remorso, porque a pessoa vai te fazer sentir muito isso, vai te fazer sentir como se tudo que ela fez foi, como a gente falou, você como se você que tivesse feito, mas você deve sempre direcionar todo o sofrimento para aprendizado, assim. Foi pelo menos uma experiência que você trouxe e que você viveu e que de alguma forma você pode aprender a não passar por isso de novo. Então é um aprendizado doloroso, mas que você pode escolher o que você faz com essa marca que é tão pesada. E nesse sentido, pense, você não é a pessoa abusadora. Infelizmente quem é digno, eu nem diria de raiva, mas de pena mesmo, no fim das contas, em última análise, acaba sendo ela. Exatamente. Eh, gente, e agora eu vou propor aqui uma reflexão, tá? Para as pessoas que conhecem Sofia, para as pessoas que me conheceram, para as pessoas que, na época, né, conheceram também essa pessoa comum que nós tivemos e tal. Por que será nós 2 nos unimos para vir aqui falar isso com vocês? Já era para Sofia ter feito esse vídeo já há muito tempo, falando sobre relacionamento abusivo, só que, o meu terminou em 2016, o dela terminou há 2 anos praticamente, né, Sofia? Isso, 2 anos. Isso, há 2 anos, então é um pouco recente, ela tá se curando ainda de tudo que aconteceu. Então pra gente ter chegado numa situação de total fragilidade, numa situação, assim, tão quase fundo do poço, né, Sofia, igual a gente chegou, a pergunta é: será que Sofia, Ramon eram os errados nessa relação? Porque muitos receberam informações muito truncadas, né, muito manipuladas sobre o que aconteceu. E outra coisa, esse é um assunto vencido. Nós vencemos. Sofia está muito bem lá em Pelotas, não é, Sofia? Entrando em diversos projetos. Graças a Deus. Eu também estou muito bem. Estou reconstruí a minha vida. Estou com uma pessoa que me ama de verdade, hoje, E que é uma entendeu? pessoa maravilhosa, pude ter o prazer de conhecer. Sofia conhece também. Então, por que que a gente está dizendo isso? É porque você que está passando por um relacionamento abusivo, que pensa que não tem um amanhã sim. O sol vai nascer de novo, entendeu? Você vai dar a volta por cima. É possível vencer tudo aquilo que você passou. Eu não É dei muitos possível que detalhes. apesar daquela pessoa, amanhã seja outro dia. Exatamente. Nós não demos muitos detalhes, mas foram coisas, assim, muito absurdas que aconteceram com a gente, entendeu? Grave Certos mesmo. tipos de violência que a gente não vai entrar, Uhum, mas a gente quer uhum. terminar o vídeo com essa mensagem boa. Estamos bem, estamos muito bem e melhor do que antes, não é, Sofia? Isso mesmo. Muito E melhor. estamos agora juntos nessa nossa amizade e nessa nossa parceria aqui, que a gente quer que vocês também participem como semeadores de amor, não de violência. Amor e Exatamente. violência não combinam. É isso que nós queremos entregar para vocês, amor e o principal, gente, se valorizem,
cada um de vocês que está assistindo aqui, não deixe que ninguém acabe com a sua vida, que ninguém, acabe com a sua felicidade, não deixe ninguém tirar isso de você não, tá. Se Tudo você que estiver você passando por construiu. isso, estiver sentindo isso, eh, levanta a mão, pede ajuda, pede socorro e não fica nessa muito tempo não. Isso pode acabar com você durante toda a sua vida ou durante muito tempo, e a gente não quer isso para vocês. É isso aí. Perfeito, Ramon. Então, tamo junto, pessoal. Obrigada, Ramon. Esse vídeo, nossa, eu não sei te descrever. Também tem sido muito importante esse diálogo com o Ramon para o processo da minha cura, porque só a gente sabe mesmo o nível de loucura no sentido mais sem noção possível que a gente passou. Sim, Mas é isso aí, pessoal. Obrigadíssima, Ramon. Você é maravilhoso. eu que Obrigada, agradeço gente. pela oportunidade, tá, Tamo Sofia, de junto. estar falando com gente como a gente, que é o mais importante, tá bom? Obrigada, querido. Beijinho e Beijinho, até mais. tchau, tchau. Tchau.